O que falar das mães? Tem um certo momento que a mãe se torna que nem uma leoa, né? Quando ela tem o primeiro filho, ela fala assim: uma pessoa depende de mim. Então, muitas das vezes, ela se transforma numa pessoa guerreira, batalhadora e ultrapassa os seus limites. Se torna empreendedora, se torna chefe, se torna gestora, se tornam muitas coisas. E hoje a gente vai estar num bate-papo bem especial com uma amiga, parceira nos negócios, para descobrir em que momento que ela virou a chave. Vamos lá? Tá preparado? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Olá, José. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Então, desde muito nova, Sim, eu já comecei a ter muitas responsabilidades em minha vida. sim. E eu tenho uma irmã mais velha que eu sempre falo muito isso para ela, sempre foi minha inspiração, porque Uhum, meu pai morreu, ela tinha 19 anos, sim, e a mãe dela morreu no parto do meu irmão, um pouco mais velho que eu, um ano, sim. né? Uhum. E ela criou os irmãos como se fossem filhos e meu pai logo casou com minha mãe e assim eu No... vejo ela como inspiração. Ela é maranhense, Uhum. foi a primeira vereadora da cidade, mulher, professora, diretora, empreendedora. Então ela sempre eu falo para ela que ela é minha fonte de inspiração. Já nasceu no sangue, assim, pra... Isso. E hoje ela tá em qual momento? Ela mora no Maranhão ainda, né? Ah, A filha dela faz medicina. Ela tá lá, tá bem tranquila, graças a Deus. tá. E você, como é que você entrou no mercado empreendedor? Como que teve essa determinação da sua Então, parte? eu sempre tive muita fé em Deus e Amém. sempre sonhei muito. Eu sempre tive vontade de vencer, de conquistar as minhas coisas, de poder vivenciar momentos. E minha mãe só sabe escrever, tadinha. Meu pai Uhum, morreu, eu era muito jovem. uhum, Então, eu sempre tive vontade de estudar e eu corri atrás. Casei muito nova, uhum. separei também, divorciei muito Sim. cedo. Porque minha filha tinha 8 meses quando eu divorciei. Não, pesado, entendo. E aí eu acreditando, sonhando. O meu lema de vida é coloca o pé que Deus coloca o chão. E Isso. sempre sabendo onde eu queria chegar. Eu estabeleci objetivos para minha vida e até hoje eu faço isso. Uhum. Todos os anos eu faço meu cartaz de metas, onde eu coloco os meus objetivos no decorrer daquele ano e os meus sonhos, né? E aí eu busco aquela frase, quem não sabe, primeiro a gente tem que determinar onde a gente quer Aham, chegar, né? Porque aham. quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer Qualquer lugar lugar serve. serve. Entendi. E Isso é muito famoso. É isso de é muito Shakespeare, né? Se eu não me real. engano, né? Shakespeare. Agora, assim, tem um momento chave ali pra você, né? Porque você não nasceu empreendedora. Você Não. buscou isso. Então são totalmente situações diferentes. Mas em que momento você falou assim, eu vou mudar de vida, eu vou buscar a melhora? Porque dizem, né, a pesquisa, disse 7 tipos de mulheres. Né? Eu quero falar de uma Ah, hoje. tá. Então, Eu quero falar da pessoa que conta com ela mesmo. Porque às vezes a gente busca contar com outras pessoas, ter parceria, né? Seja em qualquer hábito da vida. Às vezes nem a família tá do nosso lado muitas das vezes. sim. E aí muitas vezes a gente tem que caminhar sozinho, com Deus em primeiro lugar. Mas que momento você falou assim, eu vou mudar, eu vou lutar e eu vou conseguir? Então, eu moro em Brumadinho Sim, e somente eu e minha filha moramos aqui. Minha família inteira é de outro estado. E trabalhei em setor público, trabalhei em setor privado, passei muitas situações difíceis de sim. humilhação quando a gente é mulher, quando a gente trabalha para outras pessoas, a gente aguenta muitas situações difíceis. E quando se é mulher, pior ainda, porque mulher é vista como como que eu posso explicar? Uma afronta. Sim. Muitas mulheres, e aí, dependendo do cargo que você ocupa, você é meio que você tá ali, mas você tá incomodando outras pessoas. Você acha que foi bom você tocar nesse assunto? Você acha que as mulheres que estão em cargos promissores, importantes, você acha que afrontam por causa que pessoas não têm capacidade ou porque tem um pouco de inveja? Então, eu acho que é falta de preparo e de liderança. Ah, Porque quando você
existe a diferença de chefe e líder. Sim. Quando você consegue, se enxerga e se posiciona como líder, você consegue, ao invés de olhar o outro como algo que tá te afrontando, como algo que pode, sei lá, ocupar o seu lugar, você influencia, você inspira. E aí você para de olhar as pessoas com medo, porque ninguém vai ocupar o lugar de ninguém. Eu acho que cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua trajetória. E voltando nos porquês, eu sempre quis que a minha filha tivesse oportunidades que eu não tive e não precisasse passar pelas coisas que eu já passei. Então é muito bom a gente lembrar também do porquê e de por quem a gente luta. Eu acho que essa é a minha virada de chave, é o meu porquê. A Monique é o meu porquê, entendeu? Sim, e ela, hoje, você tem uma relação boa com ela e ela fala com você, mamãe, ou você é advogada, ou mamãe, você é médica, ela fala que vai ser promotora. Promotora? Fala que vai ser promotora. Por qual motivo? Eu tenho uma sobrinha que fala que vai ser delegada, tal, por motivos que algumas coisas não funcionam, né? Ela fala que quer acusar, que não quer defender ninguém, que quer acusar. Mas aí não... Falando nisso também, o juiz preocupa também com a intenção, você sabe, né? Se a pessoa cometer um crime e tiver intenção, o juiz entende que aquilo realmente tem uma punição. Mas se você... né? É delicado falar disso porque gera muita polêmica, sim. Mas se o cara não tem intenção, o juiz ele entende de uma forma totalmente diferente. Então, assim, eu tenho intenção de fazer aquilo. Você tem intenção? Então tá. Eu não tive intenção. Ele entende de uma forma totalmente diferente. Então isso também ajuda na causa do cara. É analisado na hora de... né, exatamente. Ser analisado também. O caso cada caso é analisado de uma forma diferente. Sim. E cada caso tem as suas especificidades, né? A intenção é algo que realmente pode prejudicar, porque quando você faz algo para se defender, é diferente. Não é verdade? Então, assim, não tive intenção. Aí o juiz entende de uma forma. Eu tive intenção. Justamente. Tá, eu até brinquei com o meu advogado aqui. Eu falei que eu não gosto de advogado, sabe? Não gosto de advogado, não gosto. Tive muitos problemas e eles é muito esperto. Mas tem uns bons e uma gama que, sim, precisa melhorar, como todo profissional. Por que você se entregou para a área jurídica? Qual que foi a parte... vou ser advogada, vou defender essa causa. Então, você não defende uma bandeira, você defende uma causa. Desde criança, eu acho que meu pai sempre falava que queria que eu fosse advogada, e eu cresci ouvindo isso, e ele morreu cedo, e eu era muito apaixonada com meu pai. Meu pai, eu com 3 aninhos, estava lá, subindo em palanque, discussando para políticos, porque ele me colocava, e ele sempre, eu cresci acreditando que eu era capaz. Eu acho que isso trouxe uma... No subconsciente trouxe uma força maior, sim, porque né? tudo começa na cabeça, né? Isso. Então, quando você acredita, até as músicas que você ouve nesse sentido, se sentindo capaz. Não é fácil, nada vem fácil, nada é fácil. A gente passa por obstáculos, por desafios, por situações difíceis. Mas quando você acredita, eu acho que ninguém pode te parar. E a questão do direito, eu sempre quis fazer algo que eu pudesse ser útil na vida das pessoas. Através da advocacia e da área que eu atuo, que é a área de família, eu consigo sim fazer a diferença, eu me sinto útil. Ontem, por exemplo, uma mãe entrou em contato comigo quase meia-noite, me pedindo ajuda, e não é só pelo dinheiro, sabe, José? Porque sim. Tem causas que a gente pega, que a pessoa não tem condição nem de pagar. Aí você se envolve e mesmo a gente faz para ajudar, igual uma mãe e é incrível que muitas mulheres, apesar de a gente estar em um período tão avançado, com tanta tecnologia, como que muitas mulheres ainda não têm consciência dos direitos que elas possuem. A mãe me ligou, tem uma filha, tá separada há um tempo, uma filhinha de 6 anos, se não me engano. E o pai não paga a pensão. O pai, ele dá o dinheiro, aliás, ele vai com ela ao mercado fazer a compra. Sim. Como se a pensão englobasse apenas os alimentos, e não é isso. Eu gosto muito de falar para as mães, gente, alimentos para os filhos, ele engloba o aluguel que você paga, engloba o gás, engloba a energia, engloba a conta de água. Então, os alimentos não é só ir lá e comprar comida, não. Filho tem lazer, filho tem saúde. Então, isso tudo faz parte da pensão alimentícia e é calculado, inclusive, na hora que o juiz vai fixar. Por isso que, por mais que os alimentos sejam presumidos, qual que é o meu conselho para as mães? Juntem os comprovantes dos gastos que vocês têm. Então, tem lá o contrato de aluguel, façam uma pastinha dos gastos com os filhos. Isso ajuda muito. Porque por mais que sejam presumidos, quando a gente consegue comprovar que determinada criança tem um determinado gasto, a possibilidade da gente conseguir uma pensão justa é muito maior. Entendi.
E você tá conseguindo isso com as suas clientes? Consigo, sim. Eu dedico, né? Eu dedico muito, eu me envolvo no que eu faço. E eu trabalho com o que eu gosto. E eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, não é nem questão de... Eu não encaro assim como um trabalho. É um prazer. Entendi. Bom, quando uma mãe chega perto de você, né, pedindo ajuda, você acha... Muitas das vezes você acha que ela tá agindo de uma má fé, porque o cara tem uma renda melhor, ou porque ela realmente precisa daquilo? Em que caso você consegue distinguir? É muito complexo, É tá? muito Porque complexo. eu também advogo para homens, eu não advogo só para mulheres. Ah, entendi. E eu já me deparei com situações de mães que causam alienação, de mães que pegam a criança e tratam o filho como se fosse objeto. O filho não é objeto, não é propriedade de pai nem de mãe. E as pessoas, algumas mães, infelizmente, pegam o filho e para atingir o pai querem proibir o contato, deixando isso é doloroso, deixando de proporcionar à criança, e é fundamental para a criança o convívio tanto com a mãe quanto com o pai. Então, quando uma mãe, por exemplo, quer afastar o pai do filho, o filho também sofre. Infelizmente, a alienação parental, ela existe. E é muito comum. Hoje, no seu ponto de vista, como é que funciona a parte guarda compartilhada? Então, guarda compartilhada é até engraçado que muitas pessoas, elas não sabem o que significa. Isso. Quando a gente fala em guarda compartilhada, as pessoas imaginam equivocadamente que a gente está falando que a criança vai ficar 15 dias com a mãe e 15 dias com o pai. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala em guarda compartilhada, a gente está falando de responsabilidade. Responsabilidade do filho quanto a decisões estruturantes da vida da criança ou do adolescente serão decididas conjuntamente. Então, se tiver acordo entre os dois, né? Sim, então, o que acontece? Vai estudar em qual escola? Ah, tem que fazer uma cirurgia, vai autorizar? Preciso decidir aqui algo sobre a vida da criança. Os dois decidem juntos. Isso que é guarda compartilhada. Mas, normalmente, quando a gente estabelece a guarda compartilhada, existe um lar de referência, que é o materno ou o paterno. E aí é sempre o que o juiz analisa? O melhor interesse da criança. Qual que é o lar que vai atender às necessidades daquela criança. Onde ele vai ser cuidado, tratado com amor, com respeito, com dignidade. Em que momento que a criança pode escolher com quem pode morar? Em qual idade? Assim, na realidade, 7, 8, a questão 9, da 10? escolha, quando se é menor de idade, não cabe à criança. É feito todo um estudo social, envolvendo assistentes sociais, que vão... Claro que tem um peso, né? Se a criança fala, eu quero morar com o pai, por exemplo, e é feito um estudo social, o que é levado em consideração é sempre o melhor interesse, o ambiente que atende às necessidades e proporciona uma vida digna para aquela criança. Mas não cabe à criança decidir. Entendi. Somente a ela. Traz um peso. Ah, entendi. Por exemplo, a gente... É bem delicado esse assunto, né? Você sabe muito bem. Tem pais que são maduros, tem pais que não são maduros, tem mães que são maduras, tem mães que não são maduras. E quando isso bate de frente, gera um transtorno, quanto para a criança e quanto para quem convive. Você acha que a falta de maturidade dentro de relacionamento tem um impacto diretamente com a criança? O pai não sabe lidar com uma situação, a mãe teve um relacionamento, eu tenho um relacionamento, o cara tá dentro da casa dela, e o pai também tá com outra pessoa, e isso aflige. E eles não sabem lidar com isso e fica atingindo a criança. Ah, quando chegar lá, você faz isso, tal. E o que você recomenda? Qual que é a forma de agir perante isso? Olha, existem inclusive mediações que podem ser feitas para aqueles pais que não estão conseguindo se entender. Mas o que é recomendável é que eles parem, pensem o que é melhor para o filho, que eles coloquem o filho em primeiro lugar e deixem os interesses pessoais um pouquinho de lado. Eu vejo, gente, isso é muito comum e muito triste, a gente acaba vendo com muita frequência, vendo na internet também, mães que terminam e começam a fazer postagens indiretas e aquela confusão, e expõe o filho. Isso caracteriza crime também, se a mãe defamar o cara ou o cara defamar a mãe. Sim, a difamação ela é crime, sim, a difamação, a calúnia, né? Exatamente, caracteriza um crime. Mas é muito ruim, principalmente para a criança que fica nesse meio, né, naquele conflito ali entre os dois lados. Então, o melhor realmente, às vezes, até procurar um psicólogo, se for preciso. Existem aplicativos que os pais hoje conseguem
estabelecer dias e horários para não ter uma comunicação. Porque, querendo ou não, quando você tem filho, é um vínculo eterno. Sim. E Eu estava vindo de Ouro Preto pra cá, que a gente tá com um projeto lá. Eu vi cada coisa no trânsito. Eu vi carreta tombada, eu vi carro ultrapassando, eu vi motorista brigando um com o outro, né, e quer ultrapassar. Desculpa te falar, mas eu acho que isso foi um trauma de criança. O cara não consegue, não tem como uma pessoa em sã consciência ser tão ridículo. O cara quer brigar com um cara que vacilou ali no trânsito. Um dos meus sócios estava dirigindo hoje, né? Aí ele tava na faixa, ele foi passar, aí o outro cara começou a buzinar, brigar, ele freou o carro. Aí o cara passa e fala, vai embora, cara. Então, tipo assim, tem gente que tem uma maturidade. Hoje tem muitos adolescentes de 40 anos. O que você acha disso? Eu vejo isso como um efeito negativo dessa globalização. Não é verdade? O que acontece? A globalização colocou as pessoas dentro de uma bolha. E isso ficou muito nítido e muito evidente no período eleitoral. As pessoas que pensam diferente são canceladas, são bloqueadas. Nós, enquanto seres humanos, a gente está se tornando tão intolerante que nunca houve antes tantas pessoas vendendo curso de coach como agora. Então... Pessoas vendendo curso de como se relacionar, de relação interpessoal, porque as pessoas não sabem mais. Você não pode pensar diferente de mim, porque senão eu te cancelo. A gente tem se deparado muito com isso na nossa sociedade, e eu enxergo isso como um efeito negativo dessa globalização. Porque é muito fácil, você está em grupos que pensam diferentes, quando alguém pensa diferente, você automaticamente vai lá, você curte, mas você não consegue parar, ouvir e respeitar quem pensa diferente de você. E eu fui no evento e eu fiquei bem, assim, chateada na época, nem quero falar muito de política, mas eu fui num evento, que era um evento cultural, tinha um cantor que eu gostava bastante. Gostava ou gosta ainda? Eu gosto, mas eu fiquei um pouco decepcionada. E ele começou a cantar e ele começou a incitar violência. E eu fiquei assim, eram pessoas mais velhas, pessoas com 38, 40 anos, nessa faixa etária. E eu, de repente, todo mundo falando palavrão, mandando o presidente tomar naquele lugar, ou antes do presidente. E eu olhei assim, gente, meu Deus, quanta falta de maturidade. Olha o que essas pessoas estão deixando para os filhos. Exatamente. Será que é assim que a gente faz política? Falando palavrão, mandando o outro... Sim. Então, assim, é assustador a forma que a sociedade está lidando com as coisas, a falta de respeito que a sociedade possui. Sim, eu tenho uma relação muito boa com meu filho. Se você não leu Augusto Cury, recomendo. Augusto Cury é fenomenal, ele explica muita coisa. Então, assim, eu trato meu filho como eu trato você, trato um amigo, converso com ele normal. Respeito, né? E ele me respeita bastante, sabe? Trata ele muito, me fala, Juan, vem cá, tal. Ele fala, sim, pai. É isso, tal. Ele, sim, pai. Entendeu? Então, assim, isso gera uma criança madura. E ele é muito maduro, sabe? Ele não faz pirraça, ele não chora quando tá no supermercado ou qualquer outro lugar. Ele respeita. Então, assim, tem pais que... Não tô falando que eu sou o melhor pai, que eu tenho defeito, mas eu tô falando assim, tem pais que induzem o filho ao errado. Isso. Muitas das vezes é isso, entendeu? E aí o filho cresce, eu já vi filho não respeitando a mãe, tá? Muitas das vezes eu vi. E eles normalizam, né? Naturalizam isso, e falta de respeito acha não que é bonitinho, natural. acha que é bonitinho. O menino... Não é feio. O filho não respeita. É muito feio. Depois perde o controle. Eu não tenho meu pai e minha mãe, tem muitos anos, mas se eles estivessem vivos hoje, eu respeitaria eles completamente. Porque eu tenho uma tia, né? Tenho outros parentes e respeito ainda. Então, assim, aquela essência de antigamente não tem hoje em dia. Infelizmente, é muito pouco. Tá entendeu? acabando. A base familiar é muito forte, sabe? Eu brinco que eu sou mãe raiz. Eu gosto de ser chamada de senhora, gosto que me dê bênção. É mesmo? São valores que... E eu chego, quando eu vou visitar os meus parentes, até hoje, os meus sobrinhos grandes, eles chegam, me dão bênção, me chamam de tia. Eu acho isso muito bonito, porque é respeito. Eu acho que a gente tem que preservar isso. Ensinar as crianças a respeitarem os mais velhos. Antigamente, uma criança via uma senhora, chamava de vó e dava bênção. Sim. Hoje em dia, nem senhora chamam mais. Olá aí, oi, como é que você tá? Qual é, velho? É bem complicado, é assim, infelizmente. E me conta aqui, e dentro da empresa, você faz um trabalho muito diferenciado dentro das empresas, né? Você busca o melhor das pessoas, você treina pessoas. Como é que do direito você empreendeu para consultoria? Como é que funcionou isso? Então, o que acontece? Eu
eu gosto muito de falar, e você já percebeu que eu falo muito, né? Sim, isso é Quando bom. eu começo, eu sempre coloquei na minha cabeça, eu vou trabalhar com o que eu gosto. Sim. Eu vou trabalhar falando, vou trabalhar conversando, ouvindo pessoas. E eu coordenei o Cine de Brumadinho durante muito tempo. E na oportunidade, eu tive o privilégio de levar para Brumadinho capacitações para os jovens em situação de vulnerabilidade. E aí eu fiz um projeto bem bacana com os jovens e eu comecei a gostar muito do RH, que me levou a fazer buscar conhecimento, a estudar, me capacitar. E aí eu fiz o curso, né, me tornei analista em treinamento e desenvolvimento de pessoas e decidi que abria empresa para atender com treinamento de liderança, relação interpessoal, comunicação assertiva. E foquei nisso. E aí surgiu uma oportunidade, na época, uma demanda que eu nem tinha competência para atender, que foram as NRs e hacks. E a minha história com o Bruno é bem legal, que eu liguei para ele para pedir indicação de alguém que pudesse atender. E ele, eu já trabalho com isso há muito tempo, e começou assim, hoje nós somos sócios, a gente tem uma relação muito bacana, e volta até naquela tecla que nós estávamos conversando, que é o respeito. Isso. E eu acho que toda relação, seja sociedade, seja namoro, seja amizade, respeito é a base, sabe? E por isso que a gente tem crescido tanto, porque a gente se respeita, a gente sabe se ouvir, a gente reflete sobre as ideias um do outro. Isso é maravilhoso, né? Isso, e hoje, graças a Deus, a gente tem vivenciado um sonho, porque começamos a atender uma empresa. Hoje a gente atende toda a região metropolitana, a gente atende várias mineradoras e terceirizadas grandes. E tem mais umas mineradoras abrindo aí, reabrindo, né? E com certeza vocês vão atender elas. Isso é maravilhoso. Então, isso assim, o nosso objetivo é atender, ter um advance em cada município aí do Brasil. Não é? Agora, assim, existem desafios. Sim. Vou compor um desafio aqui. Uma pessoa, vamos pôr a idade dela de 65 anos, teve uma chance de ter uma empresa, mas essa pessoa nunca foi empreendedora, ela foi funcionária. Vamos lá. E ele não sabe tratar um funcionário de acordo com o que manda o figurino, né? Meio ríspido. Como que você consegue modificar uma pessoa dessa para ela tratar bem, ser líder, chamar a equipe para ele? Porque uma pessoa... Eu já passei por muito disso, e você também já passou. Quando uma pessoa chega a uma certa idade, ele não quer mudar. Tem pessoas que nasceram para ser ruins, tem pessoas que nasceram para ser boas, tem umas pessoas que conseguem ter resiliência. Tudo bem, mas tem umas que, por mais que a gente vai trabalhar, não vai conseguir. Qual que é a sua estratégia para tentar amenizar e melhorar uma pessoa nesse formato? A primeira coisa, José, é trazer consciência para essa pessoa que ela precisa desenvolver algumas competências, que são as chamadas soft skills. Ninguém nasce líder, ninguém nasce sabendo se comunicar, ninguém nasce sendo assertivo. São competências que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Então, quando a gente fala em soft skills, a gente ouve falar também em hard skills. O que são soft skills e hard skills? Hard skills são competências técnicas. Aquele curso de operador de empilhadeira que você tem no seu currículo, um curso que você faz na faculdade. Competências técnicas. Antes, para você entrar numa empresa, bastava que você tivesse um bom currículo, bastava que você tivesse as hard skills, que você entrava e permanecia. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia é necessário que você, além de ter um bom currículo, que você tenha competências sociocomportamentais, que são as soft skills, e a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Então, a gente tem que ter consciência que a gente precisa melhorar, e aí é tão importante, e até clichê falar sobre autoconhecimento, mas o autoconhecimento é o início de tudo. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe, eu preciso melhorar em quê? Será que eu preciso melhorar a minha liderança, a minha comunicação? O que eu preciso? Eu preciso me motivar? Eu vou me motivar como? E quando a gente traz essa consciência e entende que a gente precisa desenvolver enquanto ser humano, enquanto líder, a gente vai buscando. Porque a soft skills, você não vai fazer uma capacitação aqui e sair sendo o melhor líder. É algo que você precisa desenvolver ao longo da vida. E a liderança, o que é ser líder? É inspirar pessoas. Antigamente, as pessoas acreditavam que para você ser líder, tem até a teoria dos traços, ou teoria do grande homem, como também era conhecida, acreditava que para você ser líder, você tinha que ter características físicas. Você tinha que ser alto, você tinha que ser extrovertido. Hoje a gente sabe que não, que ninguém nasce líder, mas que a liderança é uma competência, é uma soft skills que a gente pode desenvolver. Se eu fosse alto,
Tava fora já, né? Já tinha me tirado de Isso. letra. Então, é uma competência que a gente tem que buscar mesmo desenvolver no decorrer da nossa vida. E uma das dificuldades que eu percebo é que uma pessoa, quando ela está no operacional, quando ela está desenvolvendo uma função técnica, que ela é promovida, muitas vezes é o sonho dela ser promovida, mas quando ela é promovida, ela cai, a produção dela diminui, porque a pessoa, ela não tá... Existe até um livro chamado Pipeline da Liderança, que eu recomendo muito, que ele fala sobre os níveis de liderança. E pra gente ser líder de alguém, primeiro a gente tem que saber ser líder de si, de nós, né? De si mesmo. E a maior dificuldade que o ser humano enfrenta é deixar de ser líder de si para ser líder de outra pessoa, porque você tem que abandonar, abrir mão de determinadas tarefas que você fazia anteriormente. Sim. Porque a sua função não vai ser mais operacional. Você vai ter que delegar, ensinar, liderar. E aí você precisa abrir mão um pouquinho. As pessoas têm esse apego a estar lá fazendo o serviço e tem esse apego, esse medo de desapegar, de delegar. E a gente tem muita dificuldade. Acho que uma das maiores dificuldades é essa. É você sair do técnico para, por exemplo, uma pessoa que é muito boa. Ali no técnico, ela trabalha bem, ela cumpre horário, ela é promovida. Só que quando ela é promovida, o desenvolvimento dela cai, porque ela não está conseguindo, não tomou consciência que ela não pode mais ficar no operacional, que agora ela tem que delegar, que ela tem que confiar no trabalho do outro. E eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que as pessoas enfrentam. Você acha que as pessoas têm preguiça de ficar explicando a mesma coisa por várias horas? Talvez não só preguiça, mas vaidade também, medo. Senti. Eu tinha um irmão, o Frank, ele era ótimo. Ele era excelente. Ele teve uma complicação de saúde, faleceu, mas assim, um irmão maravilhoso. Ele me ensinava algumas tarefas e eu não entendia, ele falou assim, não, volta lá. Aí eu não entendi, ele, não, você vai ter que voltar lá, até eu aprender. E isso ficou enraizado em mim, entendeu? Hoje eu dou treinamento, dou aula, né, faço algumas coisas. E quando a pessoa não entende, eu faço questão de ir lá até ela entender. E aí eu falo assim no final, cara, você viu que você é capaz? A pessoa, cara, eu não sabia que eu era capaz. Então, assim, por mais que a pessoa tende a se tornar diferente, você tem que fazer ela buscar essa diferença. Eu vejo muito isso. Porque não é só você falar pra pessoa, é isso hoje e tal. Mas tem que explicar por que aquela mudança tá acontecendo na vida dela. Justamente. Você tá entendendo? Então, muitas pessoas estão perdidas hoje pelo mediatismo. Fez, aconteceu, mas não é assim, é um processo. É um processo. E infelizmente as pessoas, elas não querem pagar o preço. Não. Não querem ter que ficar às vezes acordando até tarde. Não. Ter que dedicar, porque tudo que você vai fazer, você tem que estudar. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Ninguém vai chegar no topo, daqui de baixo vai saltar e vai chegar lá. Não, tem todo um processo. E muitas vezes as pessoas não querem passar por ele. Eles falam assim que você sempre tem que ter pessoas melhores que você na sua trajetória. Por quê? Aí eu entendi. Porque existe certo tipo de níveis que você chega que outra pessoa já passou. Então você vai bater na cabeça, né, na laje, até a pessoa fala, não, bate não, vem aqui, te puxar você e te explicar. Então, esse tipo de consciência a gente tem que passar para todas as empresas. Por quê? Existem pessoas que acham que são patrimônio da empresa, né? Não são, ninguém é substituível. São, exatamente. Mas assim, por achar que faz o que quer. E não é por aí. Não é por aí. Então, assim, muitas empresas tomaram ações judiciais por causa disso. Porque o ex-funcionário não levou a empresa, levou uma pessoa. E muitas pessoas não entendem isso até hoje. Acha que isso é normal, acha que não vai dar nada, mas dá sim. A empresa paga por isso, por causa de uma atitude de um gerente, de uma supervisora. É interessante e tem que haver comunicação, né? As pessoas têm que estar cientes da importância e do papel que elas desempenham e do que a falta delas ou a falta de compromisso pode acarretar em determinada situação. Às vezes as pessoas não têm muita consciência e esquecem também que é o nome delas. Porque muitas vezes
A gente esquece que aquela oportunidade... Eu tô ali ministrando um treinamento, mas eu tô fazendo network, eu tô fazendo o meu nome. É a Ieda que tá sendo vista. Então, é um momento que eu tenho a oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho, do meu potencial. Tem até uma historinha antiga sobre isso, né? Aquele moço que construía casa, e o chefe dele deu a última para ele construir, ele fez muito mal feita, e era para ele morar. E a gente tem que trazer isso para a vida da gente. Se ele soubesse, tinha feito direito, né? Justamente, a gente tem que trazer isso para a vida da gente, dar o nosso melhor em tudo que a gente vai fazer. E as pessoas, às vezes, condicionam também esperar o momento perfeito. Não existe momento perfeito. Não. Eu gosto muito da frase do Cortella, que é faça o teu melhor na condição que você tem. Maravilhoso ele, né? É muito real. E a gente tem que trazer essa frase para nossa vida. Parar de esperar o momento perfeito, parar de esperar ter a condição perfeita, porque é um processo. Muita gente já deu palpite na sua vida, falando assim, faz assim, faz daquele Sempre. jeito. Como é que você lidar com isso? Porque às vezes eu não pedi opinião de ninguém. Eu sou muito empolgada e às vezes eu chego para compartilhar algo que eu quero fazer e as pessoas, por não entenderem, eu sempre fui muito sonhadora e muito intensa. Então eu já chego, eu quero fazer isso, e as pessoas olham para mim, você quer abraçar o mundo, Ieda? Calma, não é por aí não. Mas aí eu entro aqui, saio aqui. Porque a gente é sonhador, então a gente tem um caminho para trilhar ali. Justamente. Por mais que a gente sabe que não é fácil, a gente tem a nossa estratégia. A nossa estratégia não é a estratégia do outro, é diferente. Um tem uma visão, você tem a sua, e assim se torna, né, alguma coisa. Mas muitas das vezes a gente se importa muito com o que os outros pensam. E é aí que a gente se frustra porque a gente dá ouvido para uma pessoa que não tá vivendo o que a gente tá vivendo. Fala assim, poxa, cara, tô fazendo errado. Não, você não tá fazendo errado. Você tá pedindo Deus sabedoria para fazer o certo. Mas até você conseguir chegar aqui, você vai ter que trilhar um caminho. Verdade. Não é fácil chegar lá, não é verdade? Verdade. Cada pessoa tem a sua experiência, né? Vai ter a sua história, vai ter a sua vida. E a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, que faz a gente feliz. Sim. Não adianta querer viver a vida do outro. Porque são experiências diferentes, né? É uma cultura, é uma vida, é uma criação. E às vezes o que não deu certo pra você, talvez dê certo pra mim. E você acha que esses cursos que eles vendem, deu certo pra mim, vai dar certo? Não vai dar, gente. É diferente, entendeu? O que eu acho legal desses cursos de coach, principalmente, é a questão da consciência. Porque as pessoas, elas têm uma crença muito baixa de merecimento. E eu já me deparei com pessoas que se sentem tão pequenas, não conseguem se enxergar de outra forma, que nem buscam, pararam de buscar, porque simplesmente não acreditam. Morreu sonhos. Então eu acho que quando você tem consciência, e aí entra a questão da minha fé também, porque eu me sinto muito filha mesmo. E como que eu falo que sou filha de um Deus grandioso, poderoso, e vou ter uma vida medíocre? Verdade. Sabe? Onde que entra a inteligência emocional? A gente falou de autoconhecimento, mas onde que entra a inteligência emocional? Como é que você lida com isso? A inteligência emocional é quando você consegue identificar as suas emoções. Por exemplo, eu estou com raiva, o que que me deixa com raiva? O que que me deixa alegre, por exemplo? O que que me causa medo? E mesmo diante de uma situação ruim, eu consigo ir lá e dar o meu melhor. Então não é todo dia que nós estamos bem. Tem dias que a gente acorda mal, tem dias que a gente está passando por situações difíceis. Nós somos humanos, nós não somos máquinas. E não existe isso de separar o emocional do racional. Não existe. Essa frase é totalmente clichê. Como que um ser humano vai separar o racional do emocional? Não. Mas o que você tem que entender é que mesmo diante das situações difíceis, a sua vida vai continuar. Tudo passa. E aí, quando a gente entende isso, estou num momento difícil, mas eu preciso trabalhar. Que é de lá que eu vou tirar o meu sustento. Você acorda, às vezes o nosso melhor, não quer dizer que o nosso melhor todo dia vai estar lá em cima, não. Às vezes vai estar aqui, às vezes vai estar aqui, mas é o nosso melhor. E a vida é assim, altos e baixos. E é entender o que nos causa determinadas emoções e aprender a lidar com elas. Eles falam assim que a hostilidade do mundo não justifica a sua. Então, por mais que você receba alguma coisa que te afronta, que te deixa com raiva, não justifica eu ser grosso com o próximo. Justamente. Então, assim, a inteligência emocional também eu acho que se encaixa nisso, entendeu? Pelo fato de você receber uma coisa, ter consciência daquilo, filtrar e distribuir o que tá de melhor no seu coração. Você entendeu? Então, assim,
Eu conheço um senhor, um empresário muito maravilhoso. Muito. Eu falava muito com a minha equipe na época do Cine, principalmente, porque a gente atendia pessoas que chegavam lá frustradas, pessoas que estavam desempregadas, passando dificuldade em casa. Então, às vezes, as pessoas estavam tão machucadas e chegavam lá com tantos nãos, com tantas portas fechadas, que descontavam a frustração em quem estava atendendo. Mas aí era o nosso momento de ter inteligência emocional, de olhar para eles, de ter empatia, de se colocar no lugar deles, entender por que eles estão vindo dessa forma aqui e fazer um bom atendimento. E hoje é outro déficit que eu vejo assim com muita frequência, a questão do atendimento. Como que é falho nas empresas, nos lugares, as pessoas precisam melhorar e atender bem, né? Mas é bem difícil essa questão. Sim. E esse empresário que eu tô te falando, ele passou por N situações. Ele faturava 1 milhão por mês e hoje fatura 120 mil. Nossa. Mas diferente, né? Então, ele foi ajudar o próximo, tomou uma rasteira e mesmo assim, um cara de 68 anos, 69 anos, dá a volta por cima, é um cara de tirar o chapéu. Ele tem um patrimônio, ele tem tudo, mas assim, ele foi ajudar o próximo, ele foi se estender a mão, ele não precisava disso. A esposa dele falava: fulano, não faz isso. Eu não posso falar o nome dele, porque ele é muito famoso, mas não, assim, fulano, não faz isso. Ele falou assim, não, eu vou fazer. E ele foi, se lascou. E hoje eu falo com ele assim, e aí, cara? Ele fala assim, cara, tá na mão de Deus, tá na justiça, já tá resolvendo, mas eu fiz o que eu pude. Hoje, ele trabalha de acordo com o que ele consegue, tem a equipe dele, tem tudo, eu ajudo ele no que eu posso. Sim. Questão de consultoria e tal, no que, né? E ele é um exemplo pra mim. Ele é um exemplo. Porque uma pessoa de 68 anos passar o que ele passou e continuar lutando, esse cara é diferenciado demais. Imagina você com uma estrutura toda, aí chega um certo tempo de sua idade, você toma uma rasteira. Você vê tudo aquilo que você construiu durante anos sendo levado, né, com a enxurrada. Você fala assim, agora eu vou fazer. Não, ele não parou. Ele foi, montou uma fábrica pequenininha, uma empresa pequena e foi lutando. Eu sou apaixonado com esse cara. E ele, sabe qual que é o legal dele? É que quando eu vou fazer um serviço com ele, alguma coisa, alguma transação comercial, eu falo assim, vai dar, por exemplo, vai dar R$1.000, por exemplo. Eu falo assim, então tá, vai dar R$1.000. Aí deixa eu falar, tá, beleza. Aí ele fala assim comigo assim, cara, agora, dinheiro vivo, te dou 800. Eu falei assim, não, você não faz comigo, não. Eu falo assim, 800 agora. Aí eu falei assim, então tá, então. Mas qual que é o lance dessa história? É que quando ele me aperta aqui, eu vou apertando todo mundo que tá comigo. Então, assim, eu acho que é uma maneira de uma comunicação legal, de eu aprender a lidar com certas coisas. Nem tudo vai ser do jeito que eu quero. Eu tenho que entender o meu cliente. Então, eu aprendi, assim, a dar condições para todo mundo. Às vezes o cara tá num momento que ele não consegue pagar do que eu quero, ele paga de uma forma totalmente diferente. Entendeu? Eu tô vendendo um carro, o cara não tem um dinheiro. Não, suaves parcelas. Tô vendendo suaves parcelas. Então, assim, é que você falou, nem tudo é dinheiro, é tudo você entender o que o cara tá passando e ajudar ele. Você tá entendendo? Então, assim, o nosso relacionamento é de dar inveja. Porque ele fala de um jeito, eu falo de outro. Mas no final, tudo sai legal. Tá entendendo? Entendo. Eu amo esse cara. Então, assim... É muito bom ter pessoas assim. É uma referência que eu tenho que, assim, poderia ser meu pai, se ele estivesse vivo, entendeu? Porque meu pai tinha essa pegada de ser empreendedor. Então, assim, por mais que Deus, né, tenha um propósito na sua vida, talvez você não tenha seu pai, não tenha sua mãe, mas ele encaminha pessoas que, não que ocupam o lugar, mas que te ensina a caminhar. E assim... Você tem que entender isso. Acho que autoconhecimento, inteligência, ser altruísta também, acho que cabe nessas coisas. Porque se você não ter isso, você não consegue caminhar. Você só vai olhar pra você só vai querer pra você. Ninguém cresce sozinho, José. Não. A gente precisa de outras pessoas, não adianta. E o legal é que quando você está crescendo na vida, em determinada área, você consegue levar outras pessoas com você. Porque nós precisamos de pessoas. Nenhuma empresa funciona sozinha. Não. Nenhum escritório funciona. A gente precisa. E o legal é isso, é poder ajudar, é poder fazer diferença. Porque às vezes você abre uma empresa e através da sua empresa você consegue manter várias famílias. Sim. Eu tenho um sócio agora
maravilhoso também, eu vou aprender muita coisa com ele, tem pouco tempo que ele tá comigo. Ele tinha uma grande empresa, tal, né, muito conceituado, e aí os próprios funcionários roubaram ele, fizeram uma sacanagem danada com o cara, e o cara não precisava disso, né, cara, tomar tombo. E aí eu conheci ele nessa loucura minha, ele falou assim, Júnior, eu fiquei 4 anos sem fazer nada, eu fui me limpando de toda carga negativa, de toda tristeza, de toda angústia, de todo sofrimento, de toda ansiedade. 4 anos, cara. Pra ele voltar no mercado agora. Agora ele deve ter uns 62, 64, não sei. Acho que é 62, se eu não me engano é isso. Então, assim, se um cara nessa idade teve essa consciência de se limpar pra voltar no mercado, quem dirá quem tá começando, que quer se estourar, que quer, você entendendo, dar uma de doido. Então, assim, a gente tem que aprender com essas pessoas. E essas pessoas têm muito que ensinar os jovens. Isso, muita bagagem, tem né? muita Experiência. Olha o que o cara fez. Ele deixou tudo de lado e foi se examinar por dentro para se tornar uma pessoa melhor. Que isso, cara. E observa, culpa dos outros, né? Isso, mas é por isso também que é tão importante dentro de qualquer empresa uma assessoria jurídica. Não é verdade? Para que essas coisas não aconteçam. Porque a gente tem que ser, nós temos que ser pessoas boas. Sim. Mas nós também temos que cuidar do que é nosso. Sim, mas você confia no próximo. Você é engraçado que aconteceu um negócio comigo recentemente agora. Eu tava fazendo a transação com o cara e tal. Aí ele fez uma sacanagem comigo, eu falei assim, cara, confiei no você. Ele falou assim, com maldito homem que eu confio no homem. Eu falei, então Nossa. beleza então, fechou. Não dá pra estar fazendo negócio só com confiança, com a palavra, não, gente. Você tá entendendo? Tem que formalizar um contrato, tem que ser, não pode ser. Sim, exatamente. Então essas coisas servem de aprendizado pra gente também buscar melhorar, pra que não aconteça. Mas é bom acontecer isso pra gente aprender a lidar com o ser humano. É bom, não é errado. Tem muitas coisas que são feitas em grandes empresas que não tem contrato, filho. Você pode ter certeza disso. Tem muitas coisas que acontecem que nem sequer vai ser revelado, entendeu? Dentre empresas privadas e públicas. Então, assim, tem coisas que são diferentes. Não tem como você ter um contrato, não tem como você... Sei lá, é complicado falar isso, que gera muita polêmica. Mas ainda existe aqueles caras no fio do bigode, entendeu? Que falam assim, é isso e tal, e pode ir lá, que é isso, entendeu? São raros, mas se a gente puder trabalhar de forma preventiva para evitar que determinadas coisas aconteçam, traz mais segurança, né? Porque por mais que são pessoas, ainda existem pessoas muito boas, pessoas confiáveis, pessoas respeitosas, mas existem muitas pessoas ruins também. Você acha que existem mais pessoas ruins do que boas? Eu prefiro acreditar que existam mais boas. Eu acho que a mídia mostra muito o lado ruim, né? Mas quando essa tragédia no Rio Grande do Sul, o tanto de pessoas que se juntaram para doar, para ajudar, só que o foco, infelizmente, tem sido no negativo, mas eu acredito que a grande maioria sejam, sim, pessoas boas. Teve uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, hoje ele não tá mais entre nós, que ele falava assim, faça coisas que você tenha reconhecimento de Deus e ganha voto dele, não faça por ser humano. Então tudo que você fizer, faça oculto, mas faça com bom coração, sem querer nada em troca. E isso na época eu tinha 22, 23 anos, tem muitos anos. Então assim, isso me ensinou muito sobre a vida, sabe? Sim. E é fantástico quando você pega uma pessoa que tem um espírito a mais elevado e te ensina os caminhos diferentes. Não é o luxo, não é mostrar, não é isso. É você fazer a diferença ocultamente. E é difícil, todo mundo quer mostrar que fez isso, quer mostrar que fez aquilo, mas e se não mostrar, será que a pessoa teria o mesmo conceito, o mesmo valor? Essa questão de mostrar é muito relativo, porque eu vejo, por exemplo, quando você faz algo bom, que você compartilha, você também incentiva outras pessoas a fazerem. Mas nem sempre, porque não tem umas pessoas que distorcem, às vezes, ou pra você ver, olha pra você ver, hoje a gente tá no período político, né? Sim. Então, assim, as pessoas
tem mal intenção em certas situações. A gente tem que saber filtrar. Exatamente, quer se promover. Mas o melhor é você fazer sem mostrar. Sem mostrar. Por mais que você vai incentivar tal, tem outras maneiras de você fazer isso. Mas eu vejo que a pessoa está distorcendo. Tem gente que quer ser uma coisa hoje em dia que fica meio sem desconexo. Por que o cara quer entrar pra política sendo que ele já tá bem aqui? Não faz sentido. Política é bem... Não faz sentido. Eu entendo o que você tá falando. Você entendeu? Não faz sentido. Mas eu gosto, o cara quer poder, eu gosto muito de outra frase também, nesse aspecto, do Leandro Carnal. Sim. E ele fala que em nação ética não existe governo corrupto. Sim. Eu acho essa frase bem forte, sabe? Eu Leandro acho que a gente Carnal precisa muito refletir sobre ela. Uhum. Principalmente na atual sociedade que a gente vive. Onde as pessoas não respeitam fila, onde as pessoas não respeitam os idosos. E tá lá falando dos políticos. Então acho que a mudança tem que acontecer dentro de casa, né? Que sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo. Tem que começar dentro de nós. Sim. Bom, mas se você muda, né, na sua parte e não vê mudança no outro, você acha que você não cansa? Não fala assim, mas todo mundo tá fazendo aqui, eu vou chutar o balde também e vou fazer. Eu acho que quando a gente começa a ter determinadas atitudes, a gente tem que se aproximar de pessoas também que têm atitudes parecidas com o que a gente admira. E vem aquela questão de estar próximo das 5 pessoas que você admira, por exemplo, andar com pessoas que te inspiram, e aí você vai se aproximando e se afastando de pessoas ruins. Sim, não tô dizendo que eu ando, mas eu tô falando assim, que muitas das vezes as pessoas estão fazendo, aí chega um tempo assim, cara, você desacredita, né? Vou chutar o balde. Tem muita gente que é assim. Fala assim, gente, eu faço tudo certo. Toda vez tem um que fala, gente, a gente faz tudo certo, tudo bacana, a gente não tem dinheiro, não sei o que, tá sofrendo, o cara faz tudo errado, tá entendendo? É esses tipos de situações que o meu amigo falou lá atrás. É melhor você ganhar com Deus do que ganhar com o ser humano. Tem essa Olha pra você que pesado. Também. Você tá entendendo? É maravilhoso isso. Agora me fala aqui, hoje a gente sempre admira o próximo, né? A caminhada dele, a gente tem uma pessoa que a gente fala assim, não, eu vou me espelhar nessa pessoa. Hoje você tem uma referência? Como eu te falei, né, a minha irmã mais velha, eu acho que ela é minha inspiração, uma das minhas maiores, porque eu vejo nela muita garra. Ela é uma mulher que enfrentou a vida assim, sem apoio. E muitas vezes eu me senti muito sozinha na minha jornada, por não ter parente, na época da faculdade eu nunca tive parentes para me ligar e falar assim, você precisa de um livro? Não, eu tive que correr atrás, então tudo que eu tenho conquistado, se eu abri o escritório, se eu fundei a empresa, graças a Deus, Deus tem colocado muitas pessoas boas no meu caminho, mas a maior parte eu lutei e sem muito apoio. E tá lutando ainda, né? E tô lutando ainda, e é isso, acreditar em si, colocar o pé que Deus coloca ao chão e ter fé. Por que eu tô perguntando isso? Porque muitas pessoas se inspiram em outras pessoas que nunca viram, né? Falam assim, mas não entende também o que essa pessoa passou. O bom é que você se inspira numa pessoa ao seu redor, que tá ali, que você viu caminhar, que você viu o sofrimento, inclusive, você viu as glórias, as derrotas. Nós temos que ter cuidado com isso, porque na internet todo mundo é perfeito. Exatamente. E as pessoas vendem uma vida que elas não vivem. Exatamente. Então eu não me inspiro em nenhuma pessoa da mídia. Meus não parabéns. serve de base para mim. Meus parabéns. E hoje, daqui a alguns anos, o que você pretende fazer? Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? Então, José, eu pretendo expandir a Advance, né? A gente pretende atender em vários municípios do Brasil e expandir meu escritório também, né? Abrir o escritório em Belo Horizonte, porque eu atendo na região metropolitana como advogada, mas meu escritório fica em Brumadinho. Então, trazer meu escritório para cá também. Por que Brumadinho? Eu já fiz serviço lá. Eu moro lá, né? Tem até um sócio, antigamente, que a gente tinha uma escola, que ele mora lá. Mas a gente até tentou fazer uma coisa agora, mas não deu muito certo. E Brumadinho é muito bom. Você escolheu estrategicamente ou caiu lá de paraquedas? Foi o destino, a vida me levou pra lá. E assim, eu me adaptei, eu me sinto muito em casa, me sinto muito acolhida. Eu fiz amigos que eu considero irmãos, então assim, eu não tenho parentes, mas eu tenho uma família aqui. Eu sempre falo dessa família. E eu me sinto em casa lá, mas eu pretendo mudar pra BH, porque eu sou apaixonada por Belo Horizonte. Tem muitos parceiros aqui? Tenho muitos parceiros. E assim, eu não pretendo abrir mão de Brumadinho, mas pretendo expandir.
ter o escritório aqui, escritório lá e continuar com a empresa lá, igual a gente já tem uma unidade da Advance no Jardim Canadá. Sim. E expandir, crescer, conquistar os sonhos, né? Jardim Canadá, eu lembro muito, eu já fiz alguns empreendimentos ali no Alphaville também. Jardim Canadá tá crescendo bastante também, né? Não tem muito lugar para você alugar ali, né, na época. Não sei se tem agora, porque muito funcionário, muita coisa, aí você tem que alugar. Aí não tem, nossa senhora, é difícil demais. Mas trabalhar ali é difícil, viu? Ali não é fácil, não. Tem bastante empresa, assim, graças a Deus para os treinamentos tá sendo bem interessante, né? Porque como tem muita empresa, as empresas automaticamente precisam dos treinamentos que nós ofertamos. Sim. Além dos treinamentos, vocês fazem também consultoria para a empresa em si? Alguma consultoria de segurança do trabalho, o meu sócio atende, o Bruno. Sim. Completa, né? Sim, toda a parte de segurança do trabalho. Entendi. E a consultoria jurídica também a gente oferece. Sim, muito bom. Tem algum outro tipo de serviço ou só esses dois mesmos? Não, os treinamentos. O nosso foco tem sido treinamento, né? Os treinamentos das normas regulamentadoras, hacks, liderança, gestão de conflitos, comunicação assertiva. Esse gestão de conflitos, você vende muito, esse treinamento? Como é? Então, a nossa demanda das NRs está bem grande, sabe, José? E a gente tem focado muito nelas. Eu nem tenho divulgado os outros treinamentos, porque a gente está num período de dificuldade com mão de obra. Mas é uma demanda que a gente tem, porque existem muitos conflitos dentro das empresas, seja empresa grande, seja empresa pequena, existem os conflitos, principalmente por falta de comunicação. Sim. E aí é algo que tem que ser trabalhado sempre. Então é algo que as empresas realmente necessitam. Com esse novo E-Social que foi implementado, no seu ponto de vista como empresária, o que você acha que melhorou? Olha, eu não tenho, assim, muito uma opinião formada sobre. Sim. Eu não consigo te falar. Mas você acha que isso veio conscientizando a parte mais de segurança para fazer o treinamento, fazer o PCMSO, fazer o PGR? Você acha que isso ajudou nesse quesito? Não, com certeza. Porque as empresas, né, têm que fazer realmente, elas têm que se enquadrar, ter toda a documentação certinha, tem que estar enquadrada no que as regulamentações exigem. Mas eu tenho ficado tanto na parte administrativa que essa questão aí dos documentais, técnicas de segurança, realmente é com o Bruno. Porque ele que é o nosso engenheiro de segurança. Não, ele é peça rara, ele é maravilhoso. Isso. Ele é incrível. Hoje, assim, você quer expandir, né? Quer vir para BH, mas você já atuou em outros estados? Assim, São Paulo, Rio de Janeiro e tal? Eu tenho clientes da advocacia, né? Tá. Inclusive em Portugal. Entendi. Hoje o online nos permite. Eu tenho clientes no Maranhão, tenho clientes em Portugal. Atuando sempre, né? Sim. Tem gente que só quer atuar naquele miolo ali, né? Mas esquece que pode expandir para os outros lugares, né? Claro que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Você consegue manter isso tudo em dia? Consigo. Atuação da advocacia, às vezes, da consultoria, olha, não é fácil, porque além de empresária, de advogada, eu sou mãe, então tenho a minha filha para educar, para atender às necessidades dela, tenho a minha casa. Querendo ou não, a mulher se cuida, né? A mulher tem que meu tempo de academia. Então, a minha rotina está sendo bem exaustiva. Mas eu entendo que é um processo, que é necessário vivenciar esse processo para que mais tarde, daqui a alguns anos, eu esteja onde eu quero estar. Que você almeja, né? Isso. Porque é difícil a pessoa fazer tudo isso ainda e continuar de pé. Justamente. Não é complicado? Nossa, durante é uma máquina. Eu não tenho tempo, eu fico quase 24 horas no telefone. Não. É muito assim, eu fico online o tempo inteiro, respondendo pessoas, respondendo clientes. Não, mas você não cansa, não? Porque tem vezes que gente, eu não quero conversar com ninguém, não. Eu fico bem acelerada, mas... Não. Eu até brinquei com um amigo meu que, às vezes eu tô assim na cama, assim, levanto, falo assim, cara, vou trabalhar hoje não. Mas aí meu telefone toca, cara, precisando de você aqui. Aí a vida te empurra. Nossa, você já viu isso? Você não quer fazer, mas a vida tipo, não, filho, você foi, agora você vai seguir sua vida aí. Vida te empurra, escolhas, cara. Né? Por isso que é bom a gente escolher o que a gente gosta. Não é verdade? Porque quando você deixa de enxergar aquilo como um peso, como algo maçante, porque todo trabalho ele é um pouco repetitivo.
Não tem como fugir disso. Querendo ou não, é verdade. E aí, quando você decide e se conhece, sabe do que você gosta, você começa a enxergar com mais leveza aquilo que você faz. Sim, porque tudo na vida também, eu não sei se acontece com você, mas tudo na vida também a gente meio que fica meio de saco cheio, né? Fala assim, nossa... Tem dias que cansa, nós assim, somos humanos. Não é? Fala assim, é natural. Não, vou procurar outra coisa pra fazer. Não é É verdade? normal. Às Não é vezes normal? fala assim, ai, dá vontade de sumir, ficar um final de semana longe de tudo e de todos. Não é verdade? Acho que acontece com todo mundo, né, cara? Não tem como a gente... estar bem o tempo todo. Não tem como. Por isso que é bom procurar o equilíbrio espiritual, né? Mental. Sem e sombra de dúvidas. Corporal também, cuidar do corpo, não né? É mente, corpo e espírito. Que é o equilíbrio, né? Justamente. Tem muitos empresários que vão falar que você tá imenso aí, viu? Não tá cuidando do corpo, tá imenso. Cuida do corpo aí, cara. Eu tô chegando lá ainda. Tá entendendo? Mas eu tinha uma vida muito ativa. Você vê, eu acordava 5h30, fazia o café, ia pra academia, chegava ali um livro, depois eu ia pro escritório trabalhar, voltava, pedalava. Eu tinha uma vida muito ativa. Não sei o que aconteceu comigo. Hoje, mal, tô conseguindo ler, ir pra academia, eu só tô trabalhando, né? Isso tá difícil. Mas gerir o tempo, né? Não sei o que tá faltando. Tô acordando muito cansado. Certo? Gerir, às vezes colocar na agenda os horários, que aí... Sou muito avacalhado com esses treinos. Por isso que você não tá conseguindo. Não, mas eu tô... Tem que colocar na agenda e falar, olha, esse aqui é o meu horário de treino, esse horário... Mas meu celular desperta todo dia 6 horas, eu não tô conseguindo levantar da cama. José. Sério, cara, eu não tô conseguindo. Eu falo assim, não, eu vou fazer o tal, mas eu não tô conseguindo. Eu tenho que melhorar isso. Mas uma hora eu vou encaixar isso aí e vou, vai dar e certo, vou melhorar. Né? Isso. Você tá aí na academia com frequência? Sim. Sério? Todos os dias. Assim, nem sempre eu consigo, mas o meu objetivo é todo dia, né? Normalmente é uma exceção eu faltar. Não, eu falto mais do que vou. Tá. Aí o cara fala assim, nossa, chegou? Eu falei, cheguei. Mas faz tão bem, porque a gente trabalha melhor. Não é só o corpo, ajuda na mente também. Mas você malhar de manhã te ajuda muito. Você ajuda. Vai pro serviço melhor, né? Parece que nós rende temos o dia. mais disposição. Rende o dia, assim. Eu acho que é necessário também. Hoje, o que é que você pode deixar de mensagem aí para as mães empreendedoras, para as mães que querem empreender? Para as mães. Ou para as mulheres também que não têm filho, mas querem empreender, que querem se tornar uma mulher diferente, de garra, de fibra. Qual que é a sua mensagem? Não se sintam culpadas. Vocês estão dando o melhor que vocês podem, porque nós mães, nós nos cobramos muito. Porque às vezes a gente não consegue dar atenção para os nossos filhos como nós gostaríamos, mas a gente está lutando para dar o melhor para eles. Então, às vezes o fato de você não ser tão presente, mas se propõe a ter tempo de qualidade. Porque você não vai estar presente sempre, mas estipule tempo para ter tempo de qualidade com ele, criar memórias afetivas, né? Uhum. E não se culpem, vocês estão dando o melhor que vocês podem. E acreditem nos sonhos de vocês. Eu vou brincar com você aqui agora aqui. É uma brincadeira, tá? Sim, fica à vontade. Os homens falam que as mulheres estão dominando o mercado, né? Até então tudo bem. Mas agora tá surgindo uma nova negócio aí que os outros tipos de mulheres estão dominando os espaços das mulheres, entendeu? Como é que você vê isso, cara? Tipo assim, então, cara foi... Essa é uma questão tá um polêmico, bem polêmica, não tá? Né? Mas a Miss Brasil não é Miss, é não sei o quê, o cara não sei o quê. Gente... O que acontece? Eu respeito todos os tipos e gêneros, né? Também. Mas eu enxergo que existem diferenças biológicas que devem ser também respeitadas. Exatamente. Porque em algumas situações a gente não consegue competir biologicamente. Só isso, mas eu acho que você é o que você se sente. Não, e você tem que, né? Realmente se mostrar para a sociedade, se orgulhar de quem você é, independente do seu corpo físico, mas talvez a questão dos esportes. Mas foi uma brincadeira que eu fiz, mas, que tem que mas tá impactando geral. Os caras faz os memes aí, mas se for pra olhar pra assim, pô, é sacanagem, né? Competir com uma mulher aqui, não faz sentido isso. Não pode ser. É um assunto mais polêmico. Não é polêmico? É bem polêmico. Mas eu fiz uma brincadeira aqui porque, assim, muitas das vezes falam assim, a mulher tá tomando o lugar do homem, mas esquece que
Tem outra pessoa tomando o lugar da mulher também. Eu não vejo dessa forma como tomar lugar. Eu acho que cada pessoa tem um lugar na sociedade, sabe? O que Sim. tem que ser feito é dividir mesmo. Então, que sejam feitas competições entre as mulheres trans, por exemplo, porque aí seria uma competição justa, porque elas também têm direito de participarem. Sim. E aí tem que ser criada modalidade para que elas possam participar. Sim, Talvez mas é isso que esteja faltando, Isso. Talvez Entendeu? os olhos que a gente tá vendo é porque não tem essa preocupação hoje em Em dia. inseri-las, e elas precisam ser inseridas também. Por exemplo, hoje, há um tempo atrás eu tava fazendo cross, né? Cross e tal. Aí meus amigos falaram assim, ih, você fazia cross? Não dá não, tal. Aí eu parei de fazer cross. Aí, tipo assim, na internet sempre fala, quem faz cross? Dirige Jeep Renegade, toma gin, pode desconfiar. Aí eu parei com tudo. Falei, eu já dirigi Jeep Renegade, isso ok. Então, tipo assim, é umas brincadeiras que as pessoas fazem, que você dizem assim, aí você tá vivendo aquilo, mas assim, é uma forma de distração. Por isso que eu tô brincando com você. Você fala assim, não, cara, o cara brincou comigo aqui, mas eu tô fazendo a mesma coisa aqui. Tá entendendo? Porque hoje em dia é muito complicado até você brincar, né? Porque as pessoas não sabem mais lidar com o que é brincadeira e... Por isso eu tô te falando, a maturidade, não tá tendo a maturidade pra aceitar as brincadeiras. Ou antigamente você brincava tranquilo, hoje não. Com o que a gente fala, com o que a gente se porta. Até porque às vezes uma brincadeira pra você é algo que pro outro desperta uma ferida. Exatamente. Então a gente Ele tem já que ter tá esse ferido, cuidado, né? porque às vezes a gente não sabe o que a pessoa passa na vida. Exatamente. E aí determinadas brincadeiras machucam. Sim. Então é aquela questão mesmo da empatia que é muito necessária, se colocar no lugar do outro. Acho que se a gente fizer isso, a gente resolve a metade dos problemas do mundo. Eu sempre brinco aqui com todo mundo que vem e eu falo assim, quem é você? E me fala aí, quem é você? Então, eu sou uma mulher sonhadora, mãe, temente a Deus. Às vezes não queria ter tantas responsabilidades, às vezes eu só queria ser uma menina, sabe? Mas eu sou uma pessoa de verdade, transparente, não sou perfeita, tenho vários e vários e vários defeitos, mas tô nesse mundo buscando me tornar um ser humano melhor. Porque se a gente fosse perfeito, não estaria aqui, né? Isso. Então, fica com esse episódio, né? Se precisar de uma consultoria jurídica, né, treinamentos, pode contar com ela, com o Bruno também, que está sempre a dispor. Então fica mais um episódio da Olhares Empreendedores e obrigado.